Para abrir o QGIS, né, a gente vai ter alguns ícones aqui, ou então você pode vir aqui procurar o QGIS Desktop, né, a nossa versão que a gente está utilizando, a 2.8.9. Né, ele vai abrir aqui. Isso aqui está aparecendo no meu QGIS. Depois vocês me contam se essa mensagem está aparecendo no de vocês também, tá? Eu penso que ele está aparecendo por causa de um conflito, que eu já tenho um outro QGIS aqui. Então pode ser que seja algum conflito, tá? Se estiver aparecendo no de vocês, vocês me avisam, tá bom? Na verdade era para ter clicado em cancelar. Vou abrir aqui, fechar aqui. Essa mensagem de erro aqui também é devido a outra versão que eu tenho do QGIS, então isso não deve aparecer para vocês aí, tá? Bom, então voltando, né? Aqui com o software já aberto, a gente consegue observar então o layout, né? Aqui do software, né? De como funciona e tudo mais. Muito provavelmente não. Vocês não vão ter esse layout aqui igual, porque por algum motivo o QGIS ele já meio que transporta os complementos de um QGIS para o outro. Então, como eu já tenho um QGIS, ele já transportou para cá alguns complementos, tá? Que são alguns complementos que eu quero que vocês instalem aí, inclusive, tá bom? Então, para instalar um complemento, tá aqui, para instalar um complemento, a gente vem aqui em complemento, né? Gerenciar e instalar complementos. Vai aqui aparecer uma ferramenta para a gente pesquisar o complemento que a gente quer instalar, né? O primeiro complemento que a gente quer instalar é o Earth View, né? Então, como aqui no meu computador ele já está instalado, ele não vai aparecer aqui uma opção instalar, tá? Mas no caso de vocês, aqui vai aparecer uma opção instalar. Daí é só clicar em instalar, é algo simples, então acho que não tem problema, tá? Se tiver alguma dificuldade, vocês me avisam, tá bom? E o outro complemento que a gente vai instalar é o Semi-Automatic Classification PI, né? Então nós vamos instalar esse aqui também, tá? Então a mesma coisa, tá? O meu, como já está instalado, não vai aparecer, mas no de vocês vai aparecer, tá? Isso daqui é o plugin que a gente vai utilizar para classificação da imagem, que vai ser numa aula futura, só para a gente já ter os complementos aí para facilitar quando for a aula. E também, se houver necessidade de instalar mais algum complemento, daí eu falo para vocês, tá bom? Então, com os complementos instalados, né? Aqui a gente vai ter um layout diferente aí para vocês. Aí aqui é só arrastar se você não gostou da forma que está aqui no computador de vocês, tá bom? Então, aqui não tem erro nenhum, tá? Esse daqui é o complemento da classificação, tá? Do SCP que eu vou falar. E esse outro aqui seria o nosso Earth View, né? Então, para funcionar o Earth View, a gente vai precisar instalar também o Google Earth, tá bom? Então, quem não tem aí no computador, para instalar o Google Earth, é só vir aqui em Google Earth, no Google, a mesma coisa, tá? Aqui na aba do Google Earth, no site do Google Earth, vai aparecer aqui um dos ícones aqui, que é a versão do Google Earth, né? Que o Google Earth ele tem uma versão online, tem versão para tablet, celular, e a gente quer a versão para computador, tá bom? Então aqui é só fazer o download,
tá? Como eu tenho aqui já no meu computador, eu não vou fazer o download, é só fazer o download e a instalação, que também é algo bem simples, tá? Bom, pessoal, como vocês viram, eu tive um probleminha, né, um corte aí no vídeo. Trabalhar com software muito pesado, acontece isso mesmo, tá? Meu computador aqui travou e provavelmente vai acontecer com o de vocês também. Por isso é importante que a gente sempre salve os projetos, tá? Que a gente começar. Eu vou ensinar isso também, não precisa se preocupar, tá bom? Mas então, depois que a gente instala o Google Earth, né, a gente vai ter então um link direto com base nesse ícone aqui. Então, vou mostrar já uma aplicação de como funcionaria esse plugin. Mas então, para começar então explicando aqui o layout do QGIS, aqui a gente vai ter vários ícones, né, para adicionar informações aqui para trabalhar no layout, né? Então, a gente vai ter um ícone aqui para adicionar a camada vetorial, para adicionar a camada raster, para adicionar a camada PostGIS, para adicionar aqui texto demilitado. Tem outras formas de adicionar arquivos, mas que a gente não vai utilizar, tá bom? Essas outras informações são principalmente para a gente já pegar e adicionar camada direto da internet, tá? Então, o QGIS ele possibilita esse tipo de implementação, tá bom? Aqui, se você não estiver aparecendo nesse canto aqui, provavelmente vai estar aparecendo em algum lugar aqui da barra de ferramentas, ou então você também pode vir aqui em camada e adicionar camada, tá bom? O processo é o mesmo e vai funcionar da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Clicando em adicionar camada vetorial, vai aparecer essa outra janela, tá? O que seria uma camada vetorial? Eu vou ensinar lá na aula, mas voltando aqui, né? A camada vetorial é um tipo de dado que ele pode ser num formato shapefile, né? Que é um formato desenvolvido pela Esri, né? E que ela contempla alguns tipos de informação, né? Que seriam elas ponto, linha ou polígono, tá? Então, para adicionar aqui a camada vetorial, a gente vai até a pasta, né, e seleciona o arquivo SHP, né, que seria o arquivo base para entrar uma camada vetorial, né. Então, clique em abrir e abrir. Pronto, então esse primeiro dado que eu inseri seria os estados, as unidades federativas do Brasil, né. Então, aqui a gente tem o layout, né, a disposição de como ficaria essa figura, tá? Aqui algumas informações, tá? Esse ícone aqui, ele serve para arrastar o mapa, né? O layout aqui, a camada. Essa daqui também serve para a mesma coisa. Aqui seria para dar um zoom em alguma área, um zoom in, né? Um zoom out da área. Esse daqui seria para voltar a camada para a versão mais ampla dela aqui, né? Essa outra é para aproximar a seleção, não, é para fazer o contrário, então aqui para aproximar, tá? E aqui, olha, nesse selecionar feições, a gente consegue identificar, consegue fazer a seleção de algumas feições, tá, da camada, tá? Toda camada, na verdade, toda camada não, a maioria das camadas, elas vêm com várias feições, né, que a gente pode observar na tabela de atributos, que é esse outro ícone, tá? Então, clicando aqui na tabela de atributos, a gente vai conseguir observar quais são as informações, né, que a camada vetorial ela traz consigo, né? Então aqui esse exemplo, né, das unidades federativas, ela traz o nome dos estados, a região dos estados, o código, né, que caracteriza os estados e a população de cada estado. Tá bom? Então, aqui selecionando a feição lá, ela vai selecionar aqui na tabela também, tá? Ou a gente pode selecionar aqui na tabela que vai mudar lá também da mesma forma, tá bom? Outra coisa que pode ser utilizado é esse izinho aqui. Esse izinho ele serve para conseguir informação de alguma feição que a gente quer saber,
Entendeu? Então vamos clicar aqui em Rondônia, a gente consegue aqui algumas informações, por exemplo, o nome do estado, a região a qual ele pertence, o código e a população desse estado, tá? Então essas são algumas dos ícones que a gente vai estar utilizando sempre, tá bom? Então vocês podem estar trabalhando aí, mexendo, fuçando, para ver o que cada ferramenta dessa aqui faz, tá bom? Bom, agora eu acho que a gente poderia trabalhar numa atividade voltada para projeção, que foi o que a gente trabalhou um pouquinho na aula de hoje, né? Aqui para selecionar as feições, só voltando aqui, é só clicar, né, como está selecionado, para desselecionar é só clicar aqui, tá bom? E aqui é só desmarcar aqui, clicar fora. Então, para voltar para a atividade de projeção, eu queria que a gente fizesse uma atividade aqui para demonstrar a importância dos sistemas de referência, tá? Como eu disse lá na aula, o sistema de referência utilizado antes pelo Brasil era o SAD 69. A partir de 2000, né, mas foi implementado bem depois, atualmente, agora que a gente usa, na verdade, é o CIRGAS 2000, né? Então, atualmente, o Brasil, ele implementou, né, o sistema de referência CIRGAS 2000, que é o que a gente usa aqui para a nossa região, que seria o sistema mais adequado. Então, para fazer essa atividade, eu queria que vocês primeiro selecionassem um estado, tá? Eu vou selecionar aqui o Paraná. Vocês podem selecionar de duas formas, ou aqui, né, com essa ferramenta de seleção. Aliás, tem várias outras formas. Aqui tem vários tipos de forma de selecionar o dado. Você pode selecionar o dado através de polígonos, né, que você fecha com o botão direito. Você pode selecionar ele dessa primeira forma, que é só clicando em cima da feição. Enfim, tem várias outras formas aqui que vocês podem estar olhando depois, tá? Essa primeira forma eu acho que é a forma mais legal aqui, nesse caso, tá? E outra forma que a gente também pode analisar é visualizando aqui pela seleção pela tabela de atributo, tá bom? Então a gente pode selecionar por aqui, né? Então, primeira coisa, né? A gente vai ver quais são os campos que a gente quer selecionar. No nosso caso vai ser então o campo estado, né? E qual o estado que a gente quer selecionar? Então a gente vai colocar aqui estado e igual, né? E aqui para carregar qual o estado que ele vai gerar aqui. Se você colocar em únicos, ele vai gerar todos os estados, né? Todas as feições que estão lá naquele shapefile. Então aqui a gente pode vir aqui, né? Da mesma forma e selecionar aqui Paraná, tá? Selecionar. Tem que clicar duas vezes aqui, tá bom? E selecionar. Bom, selecionou lá embaixo. Aqui com essa ferramenta é muito mais simples, né? Mas pensando, por exemplo, no caso, se fosse um município, né? Como são vários municípios, seria muito mais complicado a gente ficar por aqui procurando para selecionar com o mouse do que vir aqui direto e já procurar pelo nome, tá bom? Então isso aí são, assim, vocês vão ver que ao longo das práticas vocês vão encontrar a forma que vocês acham mais adequada para trabalhar, tá bom? Então a primeira coisa aqui, o que a gente vai fazer é exportar esse shapefile, tá bom? Bom, então como a gente pode ver aqui, o Paraná então ficou selecionado. Para essa atividade de agora, a gente vai salvar somente uma feição, tá? Vocês podem selecionar outros estados, eu vou selecionar aqui o Paraná somente com exemplo, tá? Então, para salvar somente o Paraná, a gente vai clicar aqui então nessa camada, né? Que é a camada vetorial das unidades federativas e vai clicar aqui em salvar, tá? Salvar como. Aqui em salvar como, é importante que a gente marque aqui, ó, salvar somente feições selecionadas, que daí ele vai salvar então somente a feição que você selecionou, o estado que você selecionou nesse caso, então. Então aqui vamos buscar a pasta, né, que a gente quer salvar, e vou salvar aqui, ó, Paraná, e vou clicar OK. Aqui a gente pode remover essa camada de baixo, né, do Brasil e dar o zoom aqui então na nossa região. Bom, então aqui a gente tem o Paraná. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma ferramenta que está aqui no processar,
que se não tiver aí no caso de vocês, vocês vêm aqui também no complementos e procure processar, tá bom? Só clicar processar. Opa. Processing, né, nesse caso. Se não tiver, vocês cliquem aqui e instalem também, tá? E aqui na caixa de ferramentas, então a gente vai procurar a ferramenta Project, né? Então, para fazer a projeção, a gente vai utilizar esse Reproject aqui layer, né? Que ele vai ser utilizado para vetor, né? Que é uma camada vetorial. A gente tem aqui para raster, mas a gente vai utilizar então esse Reproject layer aqui para a versão vetorial, né? Como no nosso caso é uma camada vetorial. Clicando aqui, ele já mostra então qual que é o nosso sistema de referência, tá? Aqui ele está por um código. E a gente vai selecionar então o nosso sistema de referência de saída, tá bom? Então aqui para selecionar o sistema de referência, tá? Ele já coloca aqui o WGS84, que é um sistema meio que universal, então é muito provável que muitos dos dados que vocês utilizem estejam nesse sistema de projeção. Então aqui nós vamos procurar o Sirgas 2000. Só que a gente vai ter que procurar qual que é a nossa zona, né? Lembrando que o Sirgas ele é um sistema de projeção que ele é feito no sistema de fusos, né? A cada fuso corresponde a 6 graus, então a gente precisa descobrir qual é o fuso que corresponde pelo menos a grande parte do estado do Paraná, nesse meu caso, né? No de vocês tem que ver qual que seria o fuso para a área que vocês escolheram, né? Olhando aqui nessa figura que vai estar lá no slide, a gente consegue observar aqui que o Paraná, né, tá aqui por cidade, né, mas a gente consegue observar aqui que o Paraná ele está na zona 22, né, e aqui vai aparecer 22 N e S, né, que seria norte e sul, né, North and South. No nosso caso, a gente vai escolher a 22S, né, que é a nossa zona aqui do Paraná, porque estamos abaixo da linha do Equador. Então, clicando em OK, tá bom? Voltando aqui, a gente escolhe então o local onde a gente vai salvar essa camada, tá? Aqui para clique em salvar em arquivo. A gente seleciona mais uma vez a pasta de destino. Vamos lá, então essa aqui seria a projeção Sirgas 2000, zona 22S, né? 22S. E vamos gravar. Ele já salvou aqui, tá? A gente pode remover aqui e adicionar ela novamente aqui, se for o caso, tá bom? E a gente vai reprojetar novamente aqui. Opa! Com esse mesmo shapefile, tá? Com o Paraná. E mais uma vez a gente vai escolher aqui o sistema de projeção de destino, né? O sistema de coordenada de referência. Então aqui a gente vai escolher, só para vocês observarem as diferenças, o SAD 69, que era o sistema de projeção antigo adotado aqui para a nossa região, para o Brasil, tá? Então a mesma coisa, tá? SAD 69 e a zona 22S. Clicar em OK. E aqui é só salvar. Só mudar aqui, né? SAD 69. Pronto. Rodar mais uma vez.
pode remover essa camada se achar melhor e adicionar a camada reprojetada com a projeção SAD69. Então, adicionando aqui. Bom, então com as duas camadas adicionadas aqui, né, nessa janela de camadas, a gente pode modificar a ordem, tá? Isso aqui é só arrastar, tá? Que a gente consegue modificar a ordem de aparecimento das camadas aqui no layout do QGIS. Então, voltando aqui para a nossa atividade, a gente vai utilizar aquele ícone de informação, tá? De identificar as feições. Então, a gente vai clicar sobre o primeiro camada, né? Que é a camada do SAD69. A gente pode identificar pela coloração aqui também. E a gente consegue observar aqui umas informações que seria informação de perímetro e área, né? Então, com base nessa, a gente vai comparar das duas sistemas de referência, tá bom? Então, aqui primeiro vou só adicionar aqui para a gente poder comparar depois. Então, a gente tem esse primeiro aqui, que é para o SAD69, tá? Do SAD69, e a gente vai comparar com o do Sirgas 2000. Então, vamos fazer o mesmo processo, desselecionar aqui a camada do SAD69 e utilizar o mesmo ícone aqui de informação para conseguir a informação do perímetro e área para o Sirgas 2000. Então, aqui a mesma coisa. Voltando aqui, vamos fazer o corte só para comparar. Então, tá lá. Então, aqui a gente já observa aqui em cima, né? SAD69, Sirgas 2000, que são os sistemas de referência utilizados em cada uma das camadas, tá bom? Então, aqui a gente observa uma pequena diferença com relação ao perímetro e uma outra diferença também pequena com relação à área, né? Que já são aí, que é já na base dos metros, tá? Por que então que isso é importante? Isso é importante principalmente quando a gente está trabalhando, com algum tipo de trabalho que requer precisão, tá? Requer acurácia do dado, então a gente já tem que ter em mente o sistema de projeção, o sistema de referência utilizado. Então, por isso que é bom se atentar ao sistema de projeção. Então, é por isso que eu queria que vocês agora fizessem uma atividade calculando, vendo essas variações. Vamos utilizar aí o WGS 84 com a UTM, também a UTM a UTM 22S, para quem for usar o Paraná. Para quem for usar o outro estado, vamos olhar aqui qual que seria o UTM, tá bom? Porque, assim, ao SAD69 e o Sirgas 2000, a gente observou também pouca diferença, porque os dois sistemas de produção eles estavam sendo aplicados para o Brasil. Então, a gente imagina que a diferença vai ser pouca. Mas a gente sabe que, dependendo do sistema de projeção utilizado, as diferenças vão ser bem grandes, né? Porque tem alguns tipos de projeção que eles dão mais destaque, né, aos polos, que vão dar mais destaque ao Equador, e assim, ou no formato de cone. Então, isso daí é importante nesse sentido, porque isso vai afetar o cálculo de área, o cálculo de perímetro, cálculo de distância. Então, é bom se atentar a isso. Como eu disse anteriormente, muitos dos dados eles vão estar em WGS 84, principalmente esses dados internacionais, dados que são conseguidos de GPS. Muitos deles já estão com default, né, do GPS para captar as informações no sistema de referência WGS 84. Então, por isso é importante a gente se atentar a isso, até mesmo se for utilizar outras ferramentas, cálculos, porque, por exemplo, numa álgebra de mapas, alguma outra coisa
né, que a gente vai ver lá na frente, com sistemas de projeção diferentes, a gente pode ter uma diferença ali depois na hora de fazer os cálculos, entendeu? Porque às vezes um dado vai estar no sistema de referência, o outro dado vai estar no outro sistema de referência, e isso vai ter uma interferência direta no resultado final, tá? Então, para a aula de hoje era basicamente isso. Eu gostaria que vocês agora trabalhassem mais um pouquinho com QGIS, né? Desse uma olhadinha nas funções, pegasse aí um outro estado, fizesse os mesmos cálculos, utilizasse outras projeções para ver o que isso teria de interferência, tá bom, galera? Então, isso que vai ficar aqui para hoje, né, para a aula de hoje. Então a gente se vê na próxima sexta. Lembrando que eu vou estar disponível, tá, todas as sextas-feiras, e se vocês tiverem algum problema com a instalação do software ou com qualquer coisa que a gente trabalhou na aula aqui de hoje, eu vou estar disponível, tá? Então tá bom, era isso que eu tinha para falar por hoje, e a gente se vê na próxima sexta-feira. Qualquer coisa é só entrar em contato. Tchau, tchau.